Atualmente no Brasil existem 84 organizações criminosas. Boa parcela delas foi formada ou atua dentro das cadeias do Brasil. Hoje, vamos da nossa série A História da Violência no Rio de Janeiro, vamos falar sobre a história das organizações criminosas. Bom, o nosso recorte será primeiramente sobre a história do Comando Vermelho, que é a organização mais importante, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Depois, falando do Comando Vermelho, a gente vai inserindo as outras organizações criminosas. Basicamente, a gente vai falar sobre 4 delas, que é a ADA, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e as milícias, certo? Então, para começar a falar sobre as organizações criminosas e a história dela e como elas modificaram a criminalidade e a violência no estado do Rio de Janeiro, nós precisamos primeiramente voltar ao passado e ir lá para o presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande. Tá? O presídio do Cândido Mendes é um conhecido presídio, né? Uma conhecida cadeia, que fica na Ilha Grande, que é bem próxima à Angra dos Reis, mas fica numa área bem isolada, assim. Ela é uma ilha, é a maior ilha do Rio de Janeiro, e lá foi construída uma cadeia, né? Antes não era uma cadeia, na época do Dom Pedro II, na verdade ele era usado como uma triagem do pessoal que vinha da Europa para o Brasil, e eles eram examinados para ver se eles tinham alguma doença para depois poder ir para o Rio de Janeiro, mas aos poucos ela foi se tornando uma prisão. Na era Vargas, né, quando Vargas entrou, o Vargas passou a colocar dentro dessa prisão da Cândido Mendes, né, na Ilha Grande, os seus desafetos políticos, principalmente pós declaração do Estado Novo em 1937. E pessoas famosas ficaram presas lá, como Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, que escreveu um belo livro chamado Memórias do Cárcere, contando como foi a experiência dele lá na cadeia Ilha Grande. Mas a nossa história, na verdade, ela vai começar a partir da ditadura militar. Né? Em 1964 há o golpe civil-militar, os militares se colocam no poder e a partir de 67 o sistema ele se fecha, né? O sistema ele se fecha para discordâncias. A partir do AI-5, que foi o ato institucional número 5, o governo ele detém o poder de caçar quem é contra ele e quem não concorda com o sistema vigente na época. E vários grupos políticos de esquerda que foram extintos, eles passam a viver na ilegalidade e nessa ilegalidade eles passam a optar pela luta armada. Vamos voltar agora lá para a ideia pro Cândido Mendes. O presídio Cândido Mendes, nessa época, até 68, 69, era um presídio que só recebia presos comuns. Então, eram presos de várias regiões do Rio de Janeiro. A nata da bandidagem carioca, os sujeitos mais perigosos do Rio de Janeiro, eles eram enviados para Ilha Grande para pagar a pena lá e muitas das vezes morrer naquelas masmorras. Tanto que a prisão de Ilha Grande tinha o nome de Caldeirão do Diabo. Quando a ditadura militar voltou, colocou uma lei chamada LSN, que é a Lei de Segurança Nacional, muitos presos políticos, né, que foram presos por ser contra o regime, por terem optado pela luta armada, foram colocados nesse espaço na Ilha Grande também, dentro do presídio onde ficavam os presos comuns. Então ficou 2 tipos de preso, os presos políticos e os presos comuns. A ideia do regime militar a princípio era que os presos comuns absorvessem os presos políticos. Né? Então você colocava os presos políticos lá, a massa carcerária de preso comum iria ali descaracterizar os caras e a ideia dos caras de querer mudar o regime, de fazer uma revolução, de querer derrubar o governo militar. Só que aconteceu o contrário. Essa conversa, esse diálogo entre os presos comuns e presos políticos contribuiu muito para a organização dos presos comuns. Porque a cadeia, né, lá em Cândido Mendes, na Ilha Grande, era um local muito violento. As pessoas iam lá e não sabiam se conseguiriam cumprir a pena ou não, porque os estupros eram frequentes, chacinas. Se você trombasse com um cara lá e de repente não gostasse da sua cara, ele poderia te matar a qualquer momento. Então, para preservar a própria vida e a situação que aqueles presos viviam, eles acabaram começando a se organizar. E aí, para isso, eles passaram a adotar algumas técnicas que os presos políticos adotavam, como, por exemplo, fazer greve de fome para exercer os seus direitos, para exigir os seus direitos do diretor, né? Começar a ler
né, as sentenças, os documentos necessários ali para ele ver como que está a pena dele, discutir formas de resolver conflitos sem precisar matar um ao outro, né, porque... E mais do que isso, começaram a enxergar de uma forma muito mais consciente que o Estado era o inimigo deles, na verdade, né? E aí, de 75 para frente, esses presos políticos foram retirados da cadeia pelas leis da anistia, né, que começaram a passar no Congresso, e os presos políticos foram retirados de lá, e aí só ficaram os presos comuns. E esses presos comuns começaram a se organizar em grupos maiores. Os dois grupos mais organizados de dentro da cadeia era o Falange Vermelha, que depois vai dar início ao Comando Vermelho, né, e a Falange Jacaré, que depois vai dar início ao Terceiro Comando, que é a segunda maior organização criminosa do Rio de Janeiro, depois do Comando Vermelho. Esses dois grupos, eles disputavam a hegemonia dentro da cadeia, né? Só que o Comando Vermelho conseguiu, a Falange Vermelha conseguiu ganhar da Falange Jacaré, né? Derrotou eles em uma treta que teve lá dentro, um massacre e tal, matou uma galera da Falange Jacaré, né? E aí formou-se ali dentro o Comando Vermelho. Uma coisa que é importante de entender na questão do Comando Vermelho é o seguinte: depois que eles formaram o Comando Vermelho, né, os principais líderes, o William da Silva Lima, conhecido como professor, o Rogério Langruber, conhecido como Bagulhão, você vê que a própria sigla do Comando Vermelho, CVRL, que é Comando Vermelho Rogério Langruber, esse é o mais famoso líder, e o Escadinha, o José Carlos dos Reis Ensina, conhecido como Escadinha. Esses três líderes, eles começaram a organizar como seria a vida na cadeia. E mais do que essa organização, eles organizaram uma caixinha, que é uma quantidade de dinheiro que os caras que saíam da cadeia e eram filiados ao Comando Vermelho, quando eles faziam assalto, sequestro, eles tinham que botar uma quantidade de dinheiro nessa caixinha, né, para bancar fuga de pessoas lá, para aumentar o poderio do Comando Vermelho para fora das prisões. Bom, no início dos anos 80, isso foi em 79 a fundação do Comando Vermelho, no início dos anos 80 nós temos no Brasil a chegada da cocaína. A chegada da cocaína, é interessante citar ela para a gente falar sobre a história das organizações criminosas, porque o Comando Vermelho de 1979, a cocaína chega no Brasil em 1980. O boom da cocaína no país foi uma coisa impressionante, principalmente no Rio de Janeiro. Lembra quando vocês pensem aí na questão do Pablo Escobar, lembra? Ele começou nos anos 80 a produzir cocaína lá na Colômbia e depois exportar para outros países. Primeiro ele escolheu os Estados Unidos, que é o país que mais consome no mundo, e depois o Brasil, que é o país que mais consome na América Latina. E aqui, né, os colombianos conseguiram inserir a cocaína, e essa cocaína, ela chegou no Rio de Janeiro no mesmo momento em que o Comando Vermelho ganhava força e alguns dos seus líderes começavam a sair de dentro da prisão. E esses líderes, né, com ordens de lá de dentro, passaram a ir nas periferias, a voltar para as favelas, né, para a comunidade que eles faziam parte, e tentar inserir um novo negócio ali. Porque como que era o crime antes da chegada da cocaína? O crime antes da chegada da cocaína, geralmente na periferia, né, nas comunidades, era o assalto, né, basicamente o assalto à mão armada, e o sequestro, a extorsão mediante sequestro, né, sequestravam uma pessoa e tal. Os crimes que ocorriam não era dentro da favela, o cara não assaltava ninguém na favela, o cara não sequestrava ninguém na favela, mas ele fazia isso no asfalto, depois a polícia ia buscar ele lá. Ou ia investigar e ficava 6, 8, 10 dias dentro da favela. Quando a cocaína chega e o Comando Vermelho começa a tomar conta, né, da venda de cocaína, o que é preciso fazer? Veja, assaltar e sequestrar fora da favela é diferente de você manter o negócio ilícito dentro da favela. O Comando Vermelho ele precisava começar a vender drogas dentro da periferia, montar bocas de fumo ali para que as pessoas viessem do asfalto ou da própria favela para comprar isso. E para isso, o que você precisa? Primeiro, você precisa de pontos e você precisa que a polícia te dê um tempo. Então, o que o Comando Vermelho passou a fazer? Passou a extinguir essas quadrilhas de assalto e de roubo que tinham, e aí começou a Guerra do Pó. O que seria a Guerra do Pó? Era uma guerra pela monopolização da venda da cocaína no Rio de Janeiro. Mais do que isso, iniciou nessa época, no início dos anos 80 também, aquela figura do bandido assistente social. Porque o bandido precisava
fazer o quê? Dar um auxílio para a comunidade, prestar uma assistência social para a comunidade, já que o Estado não estava ali, para poder, primeiro, monopolizar a violência e ser violento a hora que ele queria, não ser entregue para a polícia e evitar que a polícia, que a população desse queixo, entregasse ele, porque ele estaria fazendo o seu negócio ali por dentro da comunidade. Para poder monopolizar a venda de drogas, para poder fazer com que a maior parte das comunidades vendesse drogas e ficasse na mão do Comando Vermelho, o que começou a ocorrer, tanto o Comando Vermelho como o Terceiro Comando, eles passaram a tentar extinguir essas quadrilhas, acabar com essas quadrilhas aí. Por exemplo, uma favela igual a favela do Vidigal, tinha 10 quadrilhas. Então eles acabaram entrando em guerra. A guerra mais famosa por ponto de tráfico de drogas foi a guerra entre o Cabeludo, a quadrilha do Cabeludo e a quadrilha do Zeca, que aconteceu na favela Santa Marta, né, no Morro Dona Marta, que era uma favela bem próxima de Botafogo, né, fica no bairro Botafogo, que é um bairro muito nobre e vendia muito pó lá. Então essa guerra acabou mostrando assim para a sociedade brasileira toda a crueza que era o tráfico de drogas e a briga pelo tráfico de drogas, né? Então a TV começou a cobrir a guerra, era troca de tiro todo dia, a população teve que sair de dentro da favela e morar na porta da prefeitura, né? E morar na praia, ginásios improvisados, tá? E mais do que isso, começou a aparecer na TV, né? As criança com arma na mão, adolescente com arma na mão, a população desesperada correndo e bala comendo para tudo quanto é lado. Essas guerras pelo tráfico de droga, né, pela monopolização do tráfico de droga nas favelas, ela ficou muito conhecida e foi muito violenta também. Os traficantes, eles torturavam as pessoas, né, os seus rivais na frente de crianças e tal. O que pode ter contribuído também para uma próxima geração do Comando Vermelho bem mais violenta, porque os chefes do Comando Vermelho da metade dos anos 90 para frente eram as crianças que estavam envolvidas nessa guerra nos anos 80 e que acabaram vendo toda essa barbaridade. Então essas guerras, elas fizeram com que o Comando Vermelho e o Terceiro Comando monopolizasse praticamente todas as comunidades, toda a venda de droga nas comunidades do Rio de Janeiro. Então 70% das comunidades do Rio de Janeiro ficaram sob o controle ou do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando. E essas guerras, de 85 até 90, foram importantíssimas para que houvesse esse estabelecimento dessas duas facções criminosas como expoentes do crime. E aí as duas facções, elas começam a tomar conta de todas as comunidades e todo mundo acaba devendo satisfação para eles, o Estado não entra mais na favela e a favela começa a virar esse reduto de traficante, onde você precisa pedir permissão para entrar, você precisa pedir permissão para sair. Só que no final dos anos 80, até mais ou menos 1994, quer dizer, até o ano de 1994, o Terceiro Comando, o Comando Vermelho, deram uma trégua. Eles não brigavam mais, eles não ficavam brigando por boca de fumo. Todas as quadrilhas avulsas ali já tinham sido extintas ou saíram da favela. Então a favela era basicamente só tráfico de drogas. A fila do pó era enorme, né? A gente falou da chegada da cocaína aqui, mas tinha filas enormes assim na porta das favelas, tipo 200, 250 viciados. No início dos anos 90, então, até 94, houve uma trégua entre esses dois comandos, né? Tanto quanto o Comando Vermelho como o Terceiro Comando. Essa trégua, ela só foi quebrada, né? Ela foi quebrada por um cara chamado Uê. Esse Uê é importante que vocês lembrem o nome dele, porque eu vou falar dele um pouquinho mais tarde. Ele é muito importante para a história das organizações criminosas. O Uê chamava Arnaldo Pinto Medeiros, tá? Ele é um cara que foi aprendiz do Escadia, que foi um dos líderes do Comando Vermelho, depois ele mudou para o Terceiro Comando. E esse Uê, ele começa a monopolizar, né, a ser chefão de alguns pontos de tráfico de drogas importantes, algumas favelas importantes. E aí ele começa a crescer muito no tráfico de drogas, e ele era do Terceiro Comando, do Complexo do Alemão. Só que o Complexo do Alemão tinha um chefão do Comando Vermelho, e esse chefão chamava Orlando Jogador.
É aí que a gente entra num ponto muito interessante da história do tráfico do Rio de Janeiro, da história das organizações criminosas, que essa briga entre Orlando Jogador e o E, e a treta que acontece entre esses dois, vai mudar para sempre a história da criminalidade e do crime organizado no Rio de Janeiro. Bom, o Orlando Jogador era um líder muito conhecido do Comando Vermelho, ele era muito querido na favela onde ele estava, né? Ele era um bandido, daqueles bandidos que prestavam serviços sociais à população. Tinha mais de 50 bocas de fumo no Complexo do Alemão, e ele tinha mais de 100 pessoas que faziam segurança dele, de homens armados ou que trabalhavam no tráfico de drogas ali nas bocas de fumo. O E, em contrapartida, né, ele era um traficante que era dono de 2, 3 morros, era dono do Morro do Adeus, que é um morro bastante importante na época no tráfico de drogas, e ele também era um criminoso muito respeitado na área dele. E o E queria tomar as 50 bocas de fumo do Complexo do Alemão, que era o lugar mais lucrativo que tinha. Só que ele não podia matar o Orlando Jogador, porque o Orlando Jogador era um generalzão mesmo do Comando Vermelho, o cara da pica lá. O que aconteceu? O E preparou uma cilada pro Orlando Jogador. O E tinha uma relação muito boa com o jogador e era por causa dos dois que essa trégua se mantinha entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. E o E inventou que foi sequestrado por policiais, mandou ligar pro Orlando Jogador e falar pra ele, cara, tem como você juntar uma grana e vir aqui me soltar dos policiais e depois eu acerto com você? O Orlando Jogador falou, não, beleza, se os policiais estão fazendo isso com o E, uma hora vão fazer comigo. Então ele pegou a galera da cúpula dele, que fazia segurança pessoal dele, coletou esse dinheiro, que eram $60 mil, e foi levar para liberar o E. Aí quando ele chegou no lugar que ele foi levar, estavam os homens do E armado e aí mataram o Orlando Jogador. Essa história de traição ficou para sempre marcada na história do Rio de Janeiro, e aí estourou uma guerra entre o Terceiro Comando e o Comando Vermelho. O que o Terceiro Comando fez? Falou assim, mano, a gente vai expulsar o E para não precisar entrar nessa treta. Aí o E fez o quê? O E formou uma nova organização criminosa chamada ADA, que, né, significa Amigo dos Amigos. E aí o E, com a ADA, o Terceiro Comando e o Comando Vermelho entraram numa guerra pesadíssima, né? Depois de 5 anos sem guerra, numa trégua, eles entraram numa guerra pesadíssima a partir de 94. E aí a polícia e o exército passaram a intervir nesse conflito. Foi de 95 até 2000 que os maiores líderes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando foram presos numa cadeia chamada Bangu 1. Né, uma cadeia ativada chamada Bangu 1, que você já deve ter ouvido falar. É a primeira cadeia de segurança máxima do Rio de Janeiro. Só que Bangu 1, o que a iniciativa pública fez, né? O poder público fez? Ele jogou todo mundo lá, entendeu? ADA, Terceiro Comando e Comando Vermelho. Prendeu todo mundo e jogou lá. O último cara, o último grande bandido a ser preso lá em Bangu 1 foi o Fernandinho Beiramar, que nessa época, depois da morte do Orlando Jogador, era um dos principais líderes do Comando Vermelho, junto com o Marcinho VP. E o Fernandinho Beiramar já tinha uma treta com o E, que foi preso também lá em Bangu 1. Então lembra que eu falei pra vocês do E, com a treta do Orlando Jogador, certo? Fernandinho Beiramar, líder do Comando Vermelho, tinha uma treta com o E. Essa parte é meio complicada, mas é interessante. Tinha uma treta com o E, porque os dois trabalhavam também com atacado de cocaína, né, e tráfico de armas. Então o Beiramar tinha essa briga com o E e ele queria vingar a morte do Orlando Jogador, que estava engasgado ainda na garganta do Comando Vermelho. E o pessoal tá lá em Bangu 1 e tal, e aí, segundo a polícia e a justiça, que já condenou inclusive o Fernandinho Beiramar por isso, o Fernandinho Beiramar bolou e executou um plano, né, que ele conseguiu a chave da ala em que o E e a sua turma tava, turma da DA, e ele pegou e meteu fogo em todo mundo, entendeu? Ele foi dedo nervoso, igual dizia a música aí do pessoal, e essa vingança, tanto a morte do Orlando Jogador quanto essa vingança, ficou muito conhecida no Rio de Janeiro, e aí mudou os rumos totalmente, porque o que o Poder Federal fez? Ele interviu, e aí ele começou a transferir os líderes, tanto do Comando Vermelho quanto do Terceiro Comando, para prisões federais. Hoje o Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP, por exemplo, estão em prisões federais fora do Rio de Janeiro, porque eles ainda comandam, segundo a polícia, o tráfico de droga nas favelas cariocas. Então, a partir dos anos 2000, que acontece essa treta entre esses caras, e que o Fernandinho Beiramar ele vinga o Orlando Jogador, e aí a transferência desses líderes que estavam em Bangu para
cadeias federais, fez com que enfraquecesse o Comando Vermelho e o Terceiro Comando dentro das favelas. E aí o que começou a acontecer? Olha que interessante que é a história do Rio de Janeiro das organizações criminosas. Policiais, ex-policiais militares, ex-bombeiros e ex-soldados passaram a frequentar as favelas e expulsar pequenos traficantes que ainda restavam em algumas favelas, ou expulsar o bonde inteiro porque eles estavam sem líderes. E aí começaram a tomar conta dessas favelas. Esses ex-bombeiros, ex-policiais e ex-soldados, eles são chamados de milícia. A milícia mais famosa que tinha era a Liga da Justiça, que foi desmantelada no início dos anos 2000, mas essa milícia ela começou a se inserir em várias comunidades. E aí onde ela está não tem tráfico de drogas. Mas o que a milícia começou a fazer para ganhar dinheiro? Começou a controlar gato net, né, que é TV a cabo, venda de água, venda de gás. Então tem lugares que a milícia coloca o preço do gás a R$100. Né, e extorque a população, e aí se você não comprar deles você morre, se você não der informação para eles você morre. Só que as milícias elas são até mais perigosas que o Comando Vermelho porque elas se infiltram no poder público. Como assim se infiltrar no poder público? Eles patrocinam candidatos, né, já tiveram candidatos, já tiveram políticos eleitos que hoje estão presos dentro da cadeia. E aí o que aconteceu? Ficou a ADA, o terceiro comando. Depois que o E foi morto, né, e depois que aconteceu todas essas tretas dentro da cadeia, né, o terceiro comando eles enfraqueceram, arrumaram uma treta externa lá e viraram o terceiro comando puro. Então nós temos no Rio de Janeiro hoje em dia o Comando Vermelho, o terceiro comando puro, a ADA e as milícias. A ADA ela é especialista em roubo de carga e também tráfico de drogas. Né? A Rocinha, por exemplo, está na mão dela, que é um dos lugares com maior número de usuários, né? de clientes da droga no Rio de Janeiro. O terceiro comando puro tem também muitas favelas nas mãos, o Comando Vermelho também e as milícias também. Então, o Rio de Janeiro, 98% das comunidades são ocupadas ou pela ADA, ou pelo terceiro comando, ou pelo Comando Vermelho, ou pelas milícias. Eu vou colocar para vocês uma estatística aqui embaixo para vocês darem uma olhada, feita pela UFRJ, que diz a quantidade e a porcentagem de pessoas. Eu também vou colocar um mapa para vocês. Dê uma olhada aí nesse mapa. Esse mapa mostra todas as comunidades e quem comanda cada comunidade. Vocês podem olhar na legenda, dar uma olhadinha aí, para verem que quase todas as comunidades são dominadas por algum tipo de crime organizado no Rio de Janeiro. Tá? Então, as organizações criminosas do Rio de Janeiro não fazem parte apenas da história do Rio de Janeiro e etc., mas eles fazem parte da economia do Rio de Janeiro. Tá? Eles são uma série de organizações, uma série de pessoas que têm comando dentro da favela, que podem conseguir votos, tá? Que tem poder lá dentro, tem poder de decisão, tem poder de influência no governo do Rio de Janeiro. E é bem difícil acabar com elas. É preciso de um trabalho de inteligência, né? Um trabalho gradual, lento, de entrar com o Estado nessas favelas para substituir essas organizações, né? Desmantelar essas quadrilhas, e tudo isso se faz com inteligência policial. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vamos nessa.